A paz do Senhor. Bom dia, são exatamente 11h51 para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje, dia 19 de janeiro de 2024. Mais uma manhã de bênção, manhã essa de vitória, manhã essa que o Senhor nos proporcionou para estar diante do teu altar, bendizendo, exaltando, engrandecendo o nome santo do Senhor. Paz, Senhor Joelza Pereira Barreto de Souza, Deus abençoe a sua vida. Bruna, paz do Senhor, mais uma vez, parabéns. Vamos junto aí abraçar, se alegrar, porque é mais uma data, né? Tão importante. Então, queremos exaltar o nome santo do Senhor por tudo que ele tem feito, tudo. Deus, ele é fiel a todo tempo. A paz do Senhor, irmã Kelly. Deus abençoe a sua vida a cada dia mais e mais. Estamos aqui para a glória de Deus, para falar do amor e da grandeza do Senhor. Já falando, deixa o teu like, compartilhe. A paz, Wagner, Charlene Barcelo, estava sumida, Charlene, a paz, tá tudo bem? Tudo bem, Wagner? Como é que vocês passaram a noite, a madrugada? Cláudia Cordeiro, como é que está seu tio depois da cirurgia? E, irmãos, compartilha, deixa o teu like, ativa o sininho e a notificação para toda vez que a gente entrar, vocês assistirem a nossa notificação. Isso daí, tá na paz, tá com Deus, tá com tudo. O resto a gente supera através da graça, né, Kelly? Através da misericórdia do Senhor. Verdade. Quem acompanhou nossas histórias ontem, viu que a gente está numa viagem, numa obra missionária, estamos fora de Cabo Frio, mas ainda continua no Rio de Janeiro, né, irmãos? Não saímos do estado do Rio, estamos no Rio de Janeiro, e estamos aqui para bem dizer e exaltar o nome do Senhor. Deus nos deu um grande livramento na estrada. Do nada, o carro deu um pane, e aonde o evangelista Thales, o diácono Alexandre, diz que nunca aconteceu aquele episódio, Kelly, no carro, né? A gente desceu, ficamos ali horas e horas ali, conseguiram resolver o problema para a glória de Deus, e chegamos aqui. Estamos aqui, vamos fazer a visita na CTI à tarde, que a visita só é na parte da tarde, a paz, Ivan Leandro, e estamos vivendo a vontade de Deus. Ela é boa, a paz, Miriam Arias, Márcia Porto, está sumida, Márcia. Seja forte e corajosa, Deus é contigo. E a gente, né, Kelly, vivemos o momento de viver o nosso chamado, né? Verdade. O inimigo tenta, né, nos parar, porque ele sabe que quando a gente decide viver o nosso chamado, a gente vai ao encontro de almas, de vidas, e o inferno se levanta mesmo para tentar nos parar, claro, sempre com permissão de Deus. Verdade. Mas até mesmo para nos provar, né, para ver se a gente vai continuar a caminhada ou se a gente vai recuar. Mas Deus, ele sempre está no controle de tudo, ele nos prova para nos aprovar. É só não ter medo, porque a gente não saiu debaixo de desobediência, a gente saiu debaixo de uma ordenança divina. Então, quando a gente sai debaixo de uma ordenança de obediência, a gente sabe que tudo que acontecer no caminho é vontade de Deus, é permissão de Deus, e que nada sai do controle. Então, a gente sempre colocar na mão de Deus, entregar na mão de Deus, confiar, porque a gente vai em paz. Está acontecendo, peça a Deus livramento, mas sempre será permissão dele. E houve um grande livramento, porque mais na frente, depois, a gente viu um acidente, né, que tinha acabado de acontecer, e com certeza, se Deus não permite que dá um pane no carro, poderia ser a gente naquele acidente. Então, eu quero louvar o Senhor, porque quando você sai para fazer a obra missionária, Deus, ele tem um cuidado de ti. Ninguém sai de casa se não for por um propósito. Então, quando nós saímos da cidade de Cabo Frio e viemos para o Rio de Janeiro, viemos debaixo de uma obediência ao eterno Deus, viemos debaixo de um propósito. Não viemos passear, não viemos conhecer a cidade, mas viemos no propósito de orar, de clamar, para que Deus venha mudar o quadro, a história. Então, mais tarde a gente vai estar no hospital, e eu peço que vocês continuem orando, continuem jejuando um pelos outros. Há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas que estão
com depressão, com ansiedade, que estão com outras doenças cardíacas, vascular, tudo quanto é tipo de enfermidade. Então é muito triste quando você vê um ente querido, uma pessoa, enfim, que mesmo que você vê um estranho, sabe que aquele estranho está doente, ore. Não só pelos que a gente conhece, não só pela nossa família, não. Ore um pelos outros. Esse é o amor que Jesus Cristo nos ensinou, o amor incondicional. E eu quero deixar para a meditação de vocês, eu e a Kelly vamos estar interagindo sobre o Evangelho de Mateus. Como eu falo para vocês, a gente não escolhe. Ah, já dizendo, chegamos tarde, então não foi possível, né? Nós estamos fora de casa, chegamos já aqui tarde, já de madrugada, então não foi possível, devido ao contratempo que houve na estrada, até a gente fez o story e colocamos aí no YouTube para vocês acompanhar. Então, vai lá e vê que, de fato, a gente teve um problema, sim, e ficamos um bom tempo na estrada, mas nada que roubasse a nossa paz. A Kelly está vivendo o chamado dela, né? A gente já tem um pouquinho mais de experiência, tem muito que aprender, óbvio, mas já passamos por situações parecidas. E você foi sua primeira, né, Kelly? Na estrada, tudo escuro, tem que estar parada ali, sem ter medo, confiante, as carretas passando, e a gente ali na estrada. E foi depois de uma curva que acabou que o carro deu uma pane, e não tinha explicação, porque os meninos teve o maior cuidado, o carro estava perfeito, condições de pegar a estrada, ninguém é louco de pegar um carro que não esteja em condições, mas eu quero muito agradecer a Deus pela vida do evangelista Thales, o diácono Alexandre, que trabalharam o dia todo, mas se dispuseram a sair do trabalho, nos fazer ao Rio de Janeiro e retornar para Cabo Frio para trabalhar hoje de manhã. Então, é alguém que vive o chamado. É alguém que fala, eis-me aqui. Verdade. Como é que é o nome, o louvor fala? Estou disponível. Estou disponível. Então, eles estavam disponíveis, estavam trabalhando. Saiu do trabalho, a gente engatou em várias visitas ontem, porque hoje não ia dar para fazer visita em Cabo Frio, já estava agendado. Cumprimos o nosso compromisso em Cabo Frio, na região dos lagos, e viemos para estar orando agora aqui no Rio de Janeiro. Então, irmãos, estar disponível é isso. Alguém te ligar, alguém ir na tua casa e você coloca uma situação e a pessoa, pastora, vamos embora. Eu levo a senhora para fazer essa obra missionária. Vou sair do meu trabalho, o carro está bom, está em perfeita condições de pegar a estrada e vamos embora. E eu e o Diaco Alexandro vamos estar revezando para que, como a gente está vindo de um trabalho, né, que são motorista, trabalha o tempo todo no trânsito, e sabe como é que é o trânsito, irmãos. É um estresse absurdo, mas graças a Deus que eles são homens de Deus e conseguem lidar com os estresses da estrada, né, Kelly? E aí trouxe a gente para estar aqui à tarde fazendo a obra do Senhor, que é a visita no hospital. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida dos servos do Senhor, que a graça de Deus esteja sobre eles, que eles continuem sendo fortes e corajosos, porque se dispuseram, pastor Antônio, a fazer a vontade de Deus. São poucos, irmãos, são poucos que, depois de um dia de trabalho, que vive na correria, no asfalto, trabalhando, com entrega, com muita pessoas, ainda depois de cansaço do volante, né, se dispuser a fazer a obra e dar uma pane no carro do nada, e ali na maior alegria, a gente ali sabendo que Deus está no controle, porque estamos, como a Kelly falou, debaixo de uma obediência, né, Kelly? Verdade, pastor. E quando a gente louva, né, tem louvores que a gente louva e a gente não entende que a gente está louvando, e aí Deus nos prova em cima daquele louvor. Então, muitas das vezes a gente louva, eis-me aqui, Senhor, estou disponível só para te servir. A gente não entende a proporção daquele louvor, porque às vezes a gente está louvando porque o louvor mexeu, é bonito, tá todo mundo louvando, mas nada de Deus, irmãos, a gente faz por fazer. Nem uma palavra a gente traz por trazer, nem um louvor a gente louva por louvar, nem limpar a igreja a gente limpa por limpar. Tudo que seja para Deus tem propósito. E se Deus quiser nos provar em tudo que a gente faça para Ele, Ele vai nos provar. E às vezes a gente está tão focado em um lado e Deus nos prova do outro, e a gente não entende. Por que Deus está me provando nesse lado? Por que Deus está me provando nessa área? Porque eu louvei. Estou disponível só para te servir. Então vai chegar uma hora que Deus vai ter
um particular. E vai convidar a pessoa à obra, né? Está Pois é. disponível? Então vamos fazer a Vamos obra. ver se ela está disponível. Ele não vai trazer uma ordenança, ele vai te convidar. Vamos ver, porque ele vai te dar a opção de dizer sim ou não. Já que está disponível. Já que ela louvou que está disponível, então vamos ver, né? Se de fato ela está ali me louvando mesmo, entendendo que ela está louvando. Porque se eu provar ela em cima do que ela está louvando, e aí eu vejo de fato se o coração dela estava voltado para a adoração mesmo. Porque quando a gente louva, a gente tem que estar ali ligado com a letra do louvor, Verdade. ligado, porque não tem como eu orar, eu orei, senti a presença, me conectei com o céu, Não. mas o que que eu passei para Deus no louvor? O que que eu passei para Deus na minha adoração? Porque muitas das vezes a gente não consegue nem orar, mas a gente louva. E aquele louvor são as nossas palavras. O louvor é tão lindo, a gente entende tanto a letra do louvor que é a nossa fala para Deus. Verdade. Porque às vezes a gente não consegue orar, e aí naquele momento ali do louvor, a gente usa o louvor para a nossa oração, como uma oração, né? E aí a gente, mas eu louvei. O que que eu louvei? Eu senti a presença, então, se eu senti a presença, então alguma coisa tem ali no louvor que mexeu com o céu. E aí, quando Deus vai nos prova, é aí que a gente vê se era realmente. E é aí que a gente vê quem somos nós diante de Deus, irmãos. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Está todo mundo tentando buscar, todo mundo tentando chegar perto do que o eu sou foi, mas assim, o que a gente pode fazer, o que tiver ao nosso alcance e além, a gente tem que sempre que fazer, porque Jesus ele foi além. Verdade. Foi além naquela cruz, ali era além das forças dele, ali foi uma força inimaginável, sobrenatural. Então, se ele fez um sacrifício, por que nós não vamos renunciar à nossa carne, ao nosso eu, às nossas próprias vontades? As pessoas hoje não valorizam mais. As pessoas hoje não valorizam o esforço do outro, não valoriza a pessoa abrir mão, irmão. Sabe o que é abrir mão da sua vida para viver para Deus? É lindo demais. E quando você fala viver para Deus, é viver para os outros. Pois é. Não é sobre você. É sobre os outros. É abrir mão da sua vida, dos tempo. seus prazeres, de você estar numa praia, de você estar curtindo. É pecado? Não, não estou falando que é pecado. Mas quando você está disponível para Deus, o tempo que você vai para um lazer, o tempo que você vai até trabalhar, é pecado também trabalhar? Não, é digno. Mas é digno. Só que tem que priorizar a Deus. Tem que ser prioridade. No dia de culto não dá para faltar culto porque você pegou algo a mais além do que estava no controle. Porque eu tenho certeza que quando o servo de Deus prioriza Deus, nem o trabalho impede ele de adorar, nem o trabalho impede ele de servir a Deus, nem o trabalho dele impede ele de buscar, de sentir a presença, de se lançar. Então, quando a gente vive mesmo para Deus, a gente tem que viver, irmãos. Deus confiou a nós, Deus confiou. Quando Jesus foi, irmãos, alguém tinha que estar na terra para pregar a palavra. Jesus, o Senhor, ele precisava confiar em alguém aqui. O tempo dele aqui, ele nos ensinou como fazer. E aí ele foi. E nessa ida dele, quem ficou? Os discípulos. Quem ficaram? Os discípulos. Então, quem são os discípulos? Somos nós. Quem vamos pregar a palavra? Quem vai falar do amor de Jesus para o outro? Então, a gente tem que sempre estar se importando com a palavra. O Senhor confiou a mim uma palavra, confiou a pastora uma palavra. Confiou um chamado. Não é à toa que Deus nos confia um chamado, uma palavra, um louvor, uma adoração, uma visita, um evangelismo. Não é à toa que Deus nos confia isso. Então, a gente sempre tem que fazer com amor, com alegria, priorizar as coisas de Deus, porque o Senhor ele não é ruim com ninguém, não, irmãos. O vento faz parte, o processo faz parte. Jesus chorou, Jesus passou processo, Jesus sofreu na carne, Jesus teve aflições, Jesus sofreu também. Nada que ele passou se compara ao que a gente passa hoje. Verdade. Irmãos, o irmão tá Erison, né? Erison. Seja bem-vindo em nosso meio. Para nós é uma honra, um privilégio ter você na família Vida com Cristo, né, nessa live. Vamos estar assim orando. A nossa irmã Kelly está anotando o seu pedido de oração, de todos vocês. Então, deixa aí que ela vai estar anotando o pedido de vocês. E preste muita atenção na palavra. A gente vai fazer a primeira oração agora, apresentando um copo com água. Em seguida, vamos estar entrando com a palavra, amém? Você que fez o seu jejum, entrega o teu jejum.
em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos nesse momento, ó Pai, te glorificar e te exaltar pela viagem a qual o Senhor permitiu que nós viesse estar nesta casa. Agradecendo pela nossa chegada, pelo Senhor ter guardado os teus filhos que retornaram ontem mesmo para a região dos lagos, Cabo Frio. Pai, agradecendo pelos milhares e milhares de livramento que na estrada o Senhor nos deu. Pai, naquele momento, Senhor, que o carro deu um pane do nada, queremos te agradecer porque o Senhor nos guardou naquela estrada. Queremos agradecer porque o Senhor, Pai, fortaleceu teus filhos depois de um dia de trabalho, Pai. Eles tiveram graça, Senhor, de viver o chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor. Pai querido, Pai amado, queremos agradecer, Senhor. Entregamos a nossa vida diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor venha trazer a palavra revelada aos nossos corações. Toma os teus filhos que estão trabalhando em casa, Senhor, que estão, ó Pai, em outra cidade, outro país, outro município, outra zona rural. Que o Senhor vai de encontro às capitais, aonde estiver um filho teu, que necessita de uma palavra, de um amparo, de um socorro. E eu peço ao Senhor que consagra, Pai, esta água, Senhor, que o Senhor faça um milagre através do único nome, o nome daquele que vive e reina, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, para dar a cada um de nós direito à salvação e à vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, arranca o câncer, o cisto, o nódulo, o mioma, arranca essa enfermidade, Senhor, meu Deus, no coração, livrando do infarto, a parada cardíaca, respiratória, todo entupimento das artérias seja repreendido. Pai, toma o meu tio Birajara nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa adentrar naquele hospital, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro àquela CTI, ó Pai, aonde estão muitas pessoas doentes, desenganadas pela medicina, aonde o médico, ó Pai querido, já deu um diagnóstico, ó Pai, mas estamos em busca dos médicos, ó Pai, que tem poder para fazer o milagre acontecer. Senhor, é no nome de Jesus, entregamos a Angelita, a Renata, entregamos, Senhor Rubim, nas tuas mãos, ó Pai, os filhos do casal, entregamos a Fernanda, a Flávia, a Rita, Sim, Pai, Deus, em nome que o Senhor vai de encontro, ó Pai querido, essa família, que o Senhor repreende a Naiga subcanta, né? Todo levante do adversário, ó Pai, o Senhor é o Deus de milagres, somente uma palavra, Senhor, e a cura alcançará o teu filho. Unge o intestino delgado, o intestino reto, o intestino grosso, toda infecção generalizada, todo mal, ó Pai, que sobreveio devido a uma perfuração intestinal, através do exame, ó Pai, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda a fúria do adversário. Senhor, a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, Pai. E só aceitamos a tua vontade. Mas o Senhor é o Deus também que responde a oração e realiza desejo do coração. Pai, quantos estão entubados? Quantos estão, ó Pai querido, em situação de alto risco, ó Pai? Mas o Brasil exterior está orando não só pelo meu tio, mas por todos que estão doentes, ó Pai, por todos aqueles que estão, ó Pai, no vale da sombra da morte, porque sabemos em quem a gente tem depositado a nossa fé, a nossa confiança e esperança na pessoa bendita de Jesus. Visita agora o teu povo, ó Pai. Cura, abre porta para os desempregados de trabalho, ó Pai. Trazendo um salário compensador. Repreende o espírito do suicídio, da depressão, da ansiedade. Repreende as enfermidades crônicas, Pai. Repreende toda enfermidade que a medicina diz que não tem cura, que não tem mais jeito, ó Pai. O Senhor pode fazer o milagre acontecer. Consagra-te esta água, essa peça de roupa, fotografia, essa meia, Pai, que esta pessoa vai levar, Senhor, no hospital e vai colocar no paciente, ó Pai, não é a meia que cura, mas por causa da unção, do nome de Jesus, quando se levanta esta meia, essa peça de roupa, quando se levanta esse copo com água, essa fotografia, essa chave, esse documento, esse processo, diante do altar do Senhor, quando levantamos para o céu, é uma certeza plena que as mãos do Senhor foi colocada, Pai, estendida para abençoar e quebrar maldição. Guarda os teus filhos, muda o diagnóstico, Pai, muda o quadro, Senhor, e venha revelar a tua palavra ao coração do teu povo, em nome de Jesus, amém? Pode beber da água, eu tenho uma certeza plena, uma convicção. Se há uma enfermidade maligna, o inimigo veio para afligir a tua alma, lhe trouxe uma enfermidade, Jesus
é o médico dos médicos. Amém? Pode beber da água. Irmãos, abra a tua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia, que é o nosso Senhor e Salvador. E a gente vai ler, aleluia, o verso, aleluia, 16, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegou-se Jesus e falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, eu abri a palavra, né? Já oramos hoje de manhã, pedindo ao Senhor, mas fui abrir aqui a palavra. A gente arruma o notebook, liga a live, e aí a gente abre a Bíblia no exato momento que a live está sendo aberta. Pedindo a Deus uma palavra. E quando eu abri, meus olhos fixou, aleluia, nesse versículo, aonde diz, portanto, aleluia, diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você sabe o que essa palavra representa, irmão, nesse momento crucial, momento de vale, de deserto, esse momento que você está aí na sua casa chorando, esse momento que o desespero e a dor tomou conta, esse momento que você foi mandado embora da empresa que há anos você dedicou a sua vida, esse momento que o teu marido saiu de casa, tua esposa saiu de casa, esse momento que o teu filho está na CTI, teu pai ou tua mãe, teu irmão, um parente, um amigo, esse momento em que você se encontra com depressão, com a síndrome do pânico, ansiedade, e nesse momento a vida perde o sentido. E uma revolta tenta tomar conta do seu coração. E aí vem Jesus trazendo uma palavra, aleluia, para um despertamento glorioso na vida dos discípulos, que estavam angustiados, pois, aleluia, Jesus tinha morrido e ainda não tinha se revelado. Mas quando Marta e Maria foi ao túmulo de Jesus, a Bíblia fala que ele ressuscitou assim ao terceiro dia. E quando ela chega lá, Jesus fala: Ide e dizeis para Pedro que já ressuscitei. Anunciai. Então, eles anunciaram. E quando eles veem Jesus de fato, a Bíblia relata que Jesus ali aparece. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, que o nosso Senhor triunfou gloriosamente sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Ele conquistou por seu próprio mérito todo o poder do céu e da terra, porque deu tudo de si para nos salvar. Ele viveu neste mundo condicionado à sede, tudo isso mostrava condicionado a um corpo frágil, sujeito à dor e alcançasse a fome e a sede. Tudo isso mostrava sua plena humanidade como homem. O Senhor Jesus foi tentado, mas pelo poder do Espírito Santo em sua vida, venceu toda a situação, permanecendo fiel, obediente ao Pai até o fim. Filipenses 2, 5, 11. Então, muitas das vezes você fala, eu não vou aguentar, eu estou sentindo, eu estou baqueada, a dor está grande. Ele está dizendo nesta palavra que ele venceu a morte, o inferno, e foi-lhe dado o poder pelo alto mérito, aleluia, que como homem, como ser humano, Wagner, ele teve todas as fragilidades que um ser humano poderia ter. E a palavra de Deus nos fala que os discípulos vai muito mais além de ser um seguidor. Todos o discípulo é seguidor de Jesus, mas nem todo seguidor é discípulo dele. O discípulo não somente crê, mas também executa toda a obra do mestre. Ele imita e faz tudo aquilo que ele faria se estivesse em seu lugar. Então, o que é que acontece? Ser discípulo vai muito mais além de ser um seguidor. Quantos seguidores? Eu sou seguidor de Jesus, mas não é discípulo. Porque o discípulo de Cristo, a Semiviana Gabriel, Wagner, Luciene, estamos bem, meu amor, chegamos bem, aleluia, vive, Jário, a vontade plena, Kelly, do Senhor. Porque quando você é seguidor de Cristo, você segue ele por interesse. Querer cura, libertação, porta de emprego, casamento, enfim, bens materiais e financeiros. O mundo rodeia em volta disso, né? Que é o poder, é o status, é o bem financeiro. Mas discípulo de Cristo é aquele que continua amando o eterno pelo que ele é.
Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da adversidade, mesmo quando tudo diz não, ele continua crendo. O mundo desabou, ele continua crendo. A gente tem visto isso na live, a nossa irmã Eliane, a nossa irmã Helenita, a Ju, que perdeu a sua mãe. E a dor da alma, mas elas conseguem lutar com a dor da alma, a dor da saudade, porque elas entenderam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que resta saudade, e resta, aleluia, a vontade do Senhor e aceitar. Então a gente vê casa, nossa irmã Liliane também, a nossa irmã Camilinha, aleluia, que também perdeu a sua filhinha, não Eliane Ferreira, que não é fácil, mas ela está aí vencendo o inimigo da tua alma. Ela entra na live, a Eliane Ferreira, e ela exalta o eterno de uma forma tão gloriosa que quem não conhece a trajetória da Eliane Ferreira nessa live pensa assim: nossa, que mulher próspera. Essa mulher é próspera, essa mulher vai bem na casa dela, porque ela entra nessa live, ela exalta a Jesus, ela engrandece Jesus, mas em meio à dor da tua alma, em meio ao desespero, né, quando a gente recebe a notícia de aperto de alguém, ela consegue glorificar o Senhor, ela consegue bendizer o Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ela serve a Ele, então ela não é uma seguidora de Cristo, ela é discípula, ela é serva do Todo-Poderoso, e ela consegue viver com a dor da saudade, mas na certeza plena que foi a vontade do Senhor, que enquanto a sua mãezinha estava viva, ela fez tudo que a Bíblia lhe ensinou, através da pessoa bendita de Jesus. Então, ser discípulo é uma coisa, ser seguidor é outra. Quem é discípulo de Jesus nessa live, não vê a hora da live começar. Quem é seguidor, hoje eu não vou seguir a live, não. Amanhã eu vejo, outro dia eu vejo, hoje eu tenho outras prioridades. Mas o discípulo, não, ele tem sede, Jário, de ouvir a palavra, ele tem sede, Marta, de aprender, Mônica. Ele tem sede de Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a ordenança do Senhor? E aqui a palavra de Deus nos fala sobre isso. Aleluia. Ser discípulo vai muito mais além do que ser seguidor. Então a gente precisa o quê? Entender que o chamado de Deus, aleluia, em nossas vidas. E aqui a Kelly também vai deixar, aleluia, também o que ela entendeu nessa palavra, né? A gente vai estar interagindo e vamos estar orando por você. Sei que você está trabalhando, está no corre-corre, já já vamos estar orando, né, Kelly? Verdade, pastor, eu estava até estudando aqui a palavra, foi até o que a gente estava falando um pouco no início, né, que Deus ele sempre faz isso. Ele coloca as palavras certinho no seu lugar. E a senhora lendo essa palavra muito nos alegra, né? Porque é o que a gente está fazendo. Verdade. É o que a gente está vivendo. O Senhor, Cristo, ele foi e deixou discípulos preparados. E aí, ele nos deixa preparados, ele nos ensinou como fazer. E deixou para que a gente faça. Verdade. A gente precisa seguir seguidores. Jesus não está atrás de fãs. Jesus não está atrás, que é artista que precisa de fã. Artista que precisa de seguidor. O Senhor não precisou de seguidor. Aqueles discípulos seguiam Jesus, mas viraram discípulos. Discípulo. Era isso que o Senhor queria passar para eles. Não adianta só me seguir. Tem que Vocês viver o precisam chamado. aprender comigo do que eu estou E fazendo. viver o E chamado. viver o chamado. Porque não adianta eu acompanhar a senhora. Não, O você tem que dia que viver. a senhora não estiver mais perto de mim, né? Porque a gente nunca sabe os planos de Deus na nossa vida. Eu precisei aprender com a senhora alguma coisa, porque eu andava com a senhora. Então, aqueles discípulos, eu andava com Jesus para aprender, Aprender a não verdade que ele tinha seguir, para sim, passar. e sugar mesmo. A gente tem que sugar mesmo o profeta. A gente tem que sugar no bom sentido, de sabedoria, de aprendizagens, de o que o profeta tem para passar para mim, qual é o sentido de eu estar andando com o profeta. E aqueles discípulos precisavam entender qual é o sentido de eu estar andando com Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Qual é o meu sentido de estar vivo? Qual é o sentido de eu estar na presença de É Deus? só para se enriquecer? É só para eu ter Carro, casa, fama? carro? Não. E se eu não tiver, eu saio? E aqueles discípulos, se eles estivessem de olho pelo que Jesus fazia, e quando Jesus não fizesse? Porque quando aquela mulher tocou somente nas vestes de Jesus, não foi Jesus que viu ela.
Primeiro ela viu Jesus. Jesus. Ela foi de encontro a ele. Ela foi de Claro que encontro. como Deus, ele sabia que ela estava Claro, ali, mas mas como homem, precisou, né, ela, como se Deus ele revelar. sabia, mas ela precisou reconhecer que quem estava passando era Jesus, Jesus. era o Todo-Poderoso, era quem podia curar, quem podia fazer o milagre. Então ela creu. A fé dela, portanto, ele termina a frase, né, dizendo: "A sua fé Te te salvou, vai salvou, em paz. vá em paz". Porque ele concluiu uma atitude que ela teve, né, ele se agradou da atitude, então ela reconheceu. E é isso que o Senhor quer, que a gente Que reconheça ele é o que Senhor. ele é o Senhor. Ele queria que aqueles discípulos não somente aprendessem, mas reconhecessem quem ele E era, eu entendo, né. Kelly, também, que no meio da diversidade, ele quer trazer a gente uma experiência Sim, com de certeza. você bem dizer o nome dele. Quando o discípulo Jesus falou, que a gente já pregou sobre isso, entrar no barco, veio a tempestade, mas peraí, como assim? Deus mandou eu vir para essa cidade, Deus mandou eu entrar naquela empresa, falou que era que ele que estava me colocando naquela empresa, e agora o vento se levantou, mas ele quer te ensinar Verdade. a usar essa fé. Todos nós temos uma fé plena, irmãos. Mas às vezes o vento é o contrário, a tempestade é tão grande, a dor é tão grande, que você deixa ser sugada pela dor, sugada pela adversidade, e não usa essa fé que a gente tem, Kelly. É verdade. E às vezes Deus quer, o Senhor ele quer explorar, irmãos, ele quer que a gente coloca para fora a fé que a gente tem inabalável. Às vezes a gente lê, ouve falar, mas Deus sabe que somos capazes também de expor essa fé, de ter a mesma fé, de crer junto. Verdade. Muitas das vezes, quando as pessoas falam para a pastora, eu não tenho essa fé que a senhora tem, mas porque ela expôs, ela ora, busca, É explora, interesse, né, passou irmãos? por situações que ela falou: não, se eu estou passando por isso é porque É Deus a quer que eu vontade entenda dele. alguma coisa aqui. Sempre E vai a ser assim. busca, Senhor, qual é o sentido de eu estar passando essa provação? É para eu buscar mais, orar mais? É para eu Sempre confiar olhe desse mais? jeito, Porque irmãos. a fé e a confiança, irmãos, andam junto. Se eu não confio, eu não tenho a minha fé, não está inabalável. Então, quando Deus ele permite passarmos situações que não é fácil, que ele nos prova até o último segundo, da nossa vida, eu falo porque eu passei por isso, não é fácil. Às vezes o desespero vem, mas a gente não pode ser maior que a nossa fé. E ali Deus está nos ensinando, tenha fé, creia, porque aquela mulher, ela passou 12 anos da sua vida com hemorragia. Ela teve muitos anos, não é um dia sangrando, Verdade. não é uma 12 semaninha, anos. 5 dias que a mulher fica aí sangrando, não, 12 anos, foi muito tempo. Então ela passou 12 anos da vida dela sem entender o propósito. Ela passou, Verdade. acredito eu, 12 anos da vida dela sem reconhecer que Jesus iria curar ela se ela cresce. Então, talvez, conjecturo eu, a Bíblia não me relata, mas eu entendo que se ela reconhecesse com menos de 12 meses, ela teria sido curada. Porque não foi Jesus que chegou na casa dela e falou: hoje é a sua vez de ser curada. Não, Ela muito pelo teve que ir de contrário. encontro a Ela Jesus. te... E quantas vezes na nossa vida é assim, a gente tem que ir de encontro a Jesus. A gente tem que chega uma hora na nossa vida, irmãos, que é o basta. Não dá para a gente ficar longe de Jesus. Não dá para Não, não. Jesus vai para um lado e a gente vai para o outro. Não dá. Chega uma hora que a gente vai encontrar com Ele. E é melhor ir logo, porque às vezes a gente fica anos nessa situação, vivendo isso, porque a gente ainda não entendeu que a gente não pode só seguir Jesus, mas também temos que viver. Não adianta eu seguir a live, seguir o canal da pastora, mas quando chega a notificação, eu não assisto a live. Não ali estou ouvindo, não estou buscando. Não adianta. É. Então, por Temos quê? que Porque somos só seguidores. ouvir a palavra, né? Ser discípulo de Cristo. Sim, E o que me chama a atenção também na palavra, eu estou convosco. Né? Os apóstolos enfrentariam grandes lutas e dificuldades. mas Deus está aí. Quantas lutas vocês estão enfrentando? Quantas dificuldades agora? Meio-dia e 25 minutos, milhares de pessoas que nos assistem, não só no Brasil, mas no exterior, estão vivendo uma dor na alma, uma luta, uma dificuldade muito grande. E a sua missão, a missão do discípulo seria árdua, a missão de levar o evangelho a toda criatura. Alguns seriam presos, outros torturados, até mortos, mas a garantia da presença do Senhor Jesus, ele encheria o coração de paz, de confiança gloriosa. A palavra para ele nos encoraja, porque nós garante que nunca estaremos sozinhos, principalmente quando estivermos enfrentando as lutas, tribulação, dores e tristezas. O Senhor Jesus estará sempre conosco,
todos os dias, por quanto nos mal, tanto na alegria quanto na tristeza, ainda que seja no vale da sombra da morte ou no deserto custicante. Se estamos com sede, nos concede água viva. Se estamos cansados, ele alivia o nosso fardo. Se pecamos, ele nos perdoa. Se somos desprezados, ele oferece o seu amor. Se estamos com medo do perigo, ele nos dá o poder. Não importa o que aconteça, nenhuma circunstância, o seu Jesus nos abandonará. Muitos abandonaram Cristo porque perderam o marido, perdeu, aleluia, prestígio, perdeu o emprego, mas o discípulo de Jesus, eles aprenderam no meio da adversidade. Então, quando Jesus estava na terra, andando com os seus discípulos, permitia sempre eles passar por alguma coisa, para que eles viessem adquirir experiência, amadurecimento, para viver o chamado em Cristo, Kelly. Verdade, pastora. E Deus, ele nos deu essa missão, né? De fazer discípulos, desde a descendência de Davi, e vai descendência. Por isso que Deus é tão fiel, pastor, que deixou descendências. Até que chegue hoje a nossa, Nós. e vai permanecer. Até o arrebatamento. Até, porque, não sou eu que tinha que fazer isso, era o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, mas não, é nós também. Não, é eles Cada na um tem Bíblia o que tem seu que fazer, tempo de eles que se cumprir viram. a viver o seu chamado, Sim. né? O discípulo teve o seu tempo, fizeram uma obra plena, linda, através do Espírito Santo, da pessoa bendita de Jesus, ganharam muitas almas, foram grandes homens de Deus, mas que sentiam a mesma dor que nós, as mesmas aflições, porém eles decidiram honrar o nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos orar, Kelly, que vocês possam decidir honrar o nome do Senhor. Que vocês não se deixem se abater, por mais que doa. Viveis no mundo, irmãos, tereis aflição. O dia mal bate na porta de todos, independente da sua crença, independente do seu credo religioso, independente se você é ateu, se você não é, entendeu? Deus está te revelando que Ele existe e que no mundo sofreremos aflições. Verás o dia mal, mas verás o dia de alegria, o dia de bonança. Não negue a Jesus, não seja um cristão interesseiro, uma pessoa que só quer bens material. Aceite o reconhecimento que o soberano morreu, mas ressuscitou. E que nesse momento ele está contemplando toda a raça humana sobre a face da terra. Ele está te contemplando e se você clamar ele agora, ele vai te responder. Ele vai trazer a luz desta palavra, porque ainda que você está em grande aflição, ainda que o vale da sombra da morte te rodeia, ainda que o desemprego, ainda que a inimizade, ainda que o medo e o pavor te rodeia, Jesus está contigo no barco, Jesus está contigo nessa empresa, Jesus está contigo na tua casa, no setor do teu trabalho, nesse hospital, o Senhor está contigo nesta prisão, não sei que tipo de prisão, não sei que tipo de situação você está vivendo, mas entenda uma coisa: Jesus, ele é fiel. E ele quer que você reconheça que ele tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Basta uma palavra de Jesus e o céu se abrirá. Verás o agir de Deus. Mas se hoje Deus não agir como você queria, não se revelou ainda, está em silêncio, e você está achando que Deus te abandonou, Deus te rejeitou, que Deus é esse. O eu sou é o que ele é. Ele é o Senhor de todas as coisas, né, Kelly? É verdade, nós precisamos somente confiar e acreditar, irmãos, porque Deus, ele deixa muito claro que ele é conosco, Verdade. que ele é conosco na nossa vida. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então você não está só, eu não estou só. Então eu sei que na minha aflição Deus está comigo, na minha bonança Deus está comigo a todo tempo. Então Deus está vendo o meu sofrimento, Deus está vendo as minhas lutas, Deus está vendo as minhas guerras, Ele está vendo tudo. E a hora que Ele quiser fazer parar, trazer o alívio, né? Ele fala. A hora que ele quiser, mas também a hora que ele quiser me provar de novo, ele me prova. Porque eu entendo, irmãos, que Deus está nos lapidando a todo momento. Temos várias fases, várias questões na nossa vida que precisa ser tratado.
várias coisas no nosso eu, que a gente precisa ser lapidado, que a gente precisa entender. Deus, ele tem um tratar com todo mundo. Existe a fase da vida, a fase de neném, de criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Essas fases, cada um tem a sua fase de engatinhar, de aprender a andar, ficar em Falar. pé, falar, comer sozinho, tudo tem uma fase. E eu entendo que Deus, ele também tem essas fases com a gente, com carinho, com amor. Não, eu preciso fazer que você sofra, mas para que você entenda que você precisa me servir e me adorar, porque o que eu tenho para você é na eternidade. O Muito que eu mais quero além contigo é eterno, é muito mais do além que do que um você carro, uma imagina. mansão, Não é dinheiro, um só salário isso. compensador, Sim, e o que ele tem para a gente na eternidade não se compara, irmão. nada. Nossa, Deus, não se compara a nada dessa terra, nada, nada, nada. Eu fico assim, às vezes a gente para pensar e fica, meu Deus, imagina a gente na eternidade, com Jesus lá, e a gente ouve falar, mas lá a gente vai, sabe, se Contemplar a glória. encontrar, se contemplar e contemplar a glória. Às vezes a gente fica orando, sente a presença, mas a gente já fica maravilhado. Imagina o que Deus tem para a gente na eternidade, é muito além. Então a gente tem que se apegar a isso. Se você está passando por uma situação difícil, entenda que Deus está te moldando, te lapidando, te preparando, te amadurecendo. Porque verdade é, irmãos, que a gente precisa sair da fase de bebê, do leite materno, a gente precisa sair dessa fase e Amadurecer. amadurecer. O pastor sempre fala isso, né? Sair da fase do leite, e a gente tem que se fortalecer. Não dá mais para a gente ficar chorando por tudo, Se cabisbaixo, se revoltando, revoltando, questionando, culpando a Deus, porque ele não tem culpa de nada, muito pelo são nossas contrário. escolhas. São nossas escolhas. Ele está nos ensinando que se a gente for pelas nossas escolhas, se não bater com a escolha dele, que muitas das vezes realmente não bate, né? Porque a gente quer fazer o que a gente pensa e acha, porque a gente não sabe exatamente quando o filho é rebelde e quer fazer o que pensa e acha, e totalmente ao contrário do que a mãe quer para ele. Verdade. E assim é com Deus. Deus, ele não quer que a gente tome caminhos que ele não esteja, caminhos que ele não queira. Então, quando a gente aprende, quando a gente decide pelo menos sair do lugar, quando a gente decide pelo menos confiar, já é um grande passo, já é. Nossa, então quando a gente confia em Deus, irmão, porque a palavra Plenamente. hoje foi muito forte, abrange muitas áreas. Eis Eu, que se eu estou fosse os irmãos, convosco. depois eu Com iria ler calma. mais com calma, meditar, buscar mais aonde Deus quer falar com cada um de nós, porque o que Deus está trazendo na mensagem hoje, que se a gente viver para Ele, se a gente buscar a Ele, se a gente fizer o que Ele nos ordenou fazer, Ele está conosco todo o tempo da nossa E ele vida. mostrando que ele tem poder nos céus e na terra. Sim, Ele tem todo o poder, todo o poder. Nada saiu do controle do Eterno, nada, 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 nunca saiu, nunca sairá, porque Ele é o que Ele é, irmãos. verdade. Mas a gente não pode servir Ele por vergonha, dizer que, Deus, eu tenho fé em Deus porque eu estou próspera, tenho fé em Deus porque tem casa, tenho fé em Deus porque tem mansão, tenho fé em Deus porque é bajulado pela sociedade. Não, Deus, ele quer que você tenha fé nele em qualquer circunstância da tua vida, na alegria ou na tristeza. O discípulo de Cristo, aquele que segue a Jesus e vive o chamado, ele consegue glorificar até no meio da dor. Até no meio da dor, ele não nega Jesus, por mais que Verdade, doa uma situação, porque existe coisas que a gente não gostaria de passar, verdade. mas vamos passar. Só que quando você passar pelo dia mal, pela adversidade, não negue o Senhor. Não desonra a Deus, porque honrar a Deus na bonança, com dinheiro no banco, com Fácil. saúde, com todo mundo te bajulando, é muito fácil. Honrar a Deus na adversidade se revela quem de fato você é. É no meio da perca, é no meio da adversidade, é no meio do desemprego, é no meio do abandono que você se revela quem você é de fato. Se você é seguidora ou discípula de Jesus, se você é filho de Todo-Poderoso, que honra o teu pai pelo que ele é. É igual um chefe de família, o pai. Você tem lá seu pai. Se o seu pai não te der, você não vai amar ele mais? Então, você só ama o seu pai se ele te der dinheiro. Papai, me dá um dinheiro. Mamãe, eu preciso de um dinheiro. Eu amo a minha mãe porque ela me dá tudo. O dia que a sua mãe dizer Verdade, não, você não vai amar mais a sua mãe? verdade. Você vai se revoltar e sair de casa?
Assim é o nosso Pai eterno. Porque ele não fez o que você quis, você vai se revoltar contra ele? Então, ele está nos ensinando a amá-lo incondicionalmente, porque o maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, amém? Nós vamos estar orando nesse momento e quero deixar claro para vocês que a Bíblia relata que foi dado a Jesus todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele tem a chave da vida. Ele tem a chave, irmãos. A vida e a morte está na mão de Deus. Deus tem o controle de tudo. A vontade do Eterno é boa, perfeita e agradável. Não se revolta contra Jesus. Glorifica Ele. Porque o que Deus faz hoje, você só vai entender depois. Tem coisas que Deus vai fazer que você só vai entender depois de passar. Aí você vai respirar e falar, meu Deus, agora eu entendi o porquê. Valeu a pena, Senhor, por mais que doeu. Por que que dói? Porque a gente não consegue compreender. Mas depois que compreende, a gente consegue glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? E vamos orar, irmão, para você gravar esse CD em nome de Jesus, depois nos fala. Creio que se esse é o teu chamado, Deus vai trazer a providência, vai trazer aí, aleluia, um empresário que vai olhar, vai se agradar, e você vai poder fazer aí esse CD louvando e bendizendo o nome do Senhor. A Kelly já deixou anotado o nome de todos vocês, amém? Vamos estar orando, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te entregar, Senhor, diante do teu altar, Pai, a vida de cada um, meu Pai, dentro deste lar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por chegarmos até aqui, Pai, porque sabemos, Senhor, que aonde o Senhor manda, Pai, os seus discípulos, Pai, não é, Pai, à toa. Sabemos que tudo há um propósito, Senhor, debaixo do céu, Pai, em cima dessa terra, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, Espírito Santo disponível, Pai, somente para te servir. Verdade. Pai, aonde o Senhor nos mandar, Senhor, Isso, nós iremos, Senhor. Pai, porque decidimos, Senhor, viver o nosso chamado, verdade, Senhor, é por isso que eu te peço, nos sustenta, Senhor, dá-nos a tua porque se o graça, Senhor nos Senhor. sustentar, Pai, dá a tua graça para nós, Pai, nós iremos, Pai, Senhor, porque sem a tua graça, Senhor, nós não conseguimos, sem a tua presença, o teu Espírito, Pai, nós não conseguimos, Senhor, nos dê saúde, Pai, para onde nós formos, Senhor, que o Senhor seja conosco, vá de encontro, Senhor, Ubira, Pai, Vamos Senhor, pedir a visita tua ele, bênção. meu Pai, em nome do Senhor Entra, Jesus, Pai, nós naquele cremos, Senhor, hospital, no Senhor. milagre, Tu nós és o cremos, Senhor, que médico, a sua Pai. vontade, Tu Senhor, és o sempre Deus de será boa, milagres, perfeita e Senhor. agradável, Visita, mas se Pai. ainda não for a hora, Pai, Pai, nós para cremos, eterno. Senhor, no milagre, Oh, visita Senhor, ele, meu toca Pai, no nesta intestino, tarde, Pai, Senhor. visita o teu servo, Senhor, Repreende essa naquele lugar, pneumonia, meu Espírito Pai. Santo, Pai, se foi fúria Repreende, do oh Pai, adversário, todo mal, repreende, toda Pai, inveja, nós não todo aceitamos, levante, Senhor, a Senhor. inveja, Pai, o inimigo, Pai, Em não pode, nome de o inimigo, Jesus. Senhor, não tem É poder, Pai, verdade, o Senhor repreende, Senhor, essa vira nas fúria tuas do mãos. inimigo, Pai, Chama ele repreende, pelo Pai, toda nome, oh Pai, inveja, da Pai, toda onda teus maldade, anjos, oh Senhor, Pai. aqueles que olharam, Pai, Faça viram o teu filho milagres, de pé, Senhor. aqueles que Confunde a olharam e não ciência, aceitaram, Senhor, Pai, a da saúde do teu medicina, filho, Senhor. Pai, Senhor, repreende essa Confunde, oh inveja do Pai. inferno, Pai, Faça traga que um seja milagre, toque teu Senhor, poder Pai, naquele se for para hospital. visitar, Senhor, algum Senhor, médico, Pai, prepara, Pai, o se for para ambiente, exaltação do Senhor. seu santo Em nome, nome Pai, de que o Jesus. Senhor venha fazer um milagre dentro De daquele Jesus, lugar, Espírito Santo de Canarega, Deus. Saré, Nós cremos, Senhor, no Oriana, milagre, Pai. Repreende, Senhor, Senhor, essa inveja do vai de adversário, encontro a Senhor. esse lar, Em nome Senhor. do Senhor Jesus, toma Toma a tua esposa Angelita, diante dos Pai. teus cuidados. Visita a Toma tuas Angelita, filhas, Pai. Renata, Toma tua Fernanda, filha, Pai. Flávia, Senhor. Toma, Senhor, diante do Toma teu os altar os netos, teus a netos, Rita, Pai. Senhor. Visita Visita, o Senhor, teu cada genro, meu parentela, Pai. cada família, Ah, Pai. Senhor, vai guardando, Senhor, Pai. Vai Senhor, de visita, encontro a Pai, cada cada um um, meu nesta Pai, live, meu que Pai. está, meu Pai, Vai de crendo no teu encontro àqueles que milagre, estão na Senhor. UTI, na Em nome CTI, do Senhor que Jesus, que o estão milagre venha, entubados, Senhor, Senhor, diante dos que nossos estão, olhos. ó Pai, com Nós problemas estamos que a crendo, vida meu Pai. proporcionar, Visita, Senhor, cada depressão, leito, Senhor. ansiedade, ácido Visita, Pai, pânico, cada um meu naquele Pai, lugar, meu Pai. repreende Em essa nome do doença, Senhor Pai, Jesus, Pai, essa dor repreende no essa corpo, enfermidade do Pai, inferno. repreende, Repreende, Senhor, Senhor, toda dor. em Purifica, nome Senhor, de o Jesus, organismo dos teus arranca, filhos. Pai, esse mal, Purifica, meu Pai, de oh, dentro para fora, Pai. Maravilhoso, Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai tocando, Senhor, no organismo, traga Pai. vida Vai ao teu tocando, povo, Senhor, em cada traga órgão, saúde, ó Espírito Pai, Santo.
vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, em cada parte do corpo, Pai. Vai na mente, Senhor, purifica, Pai. Senhor, repreende todo pensamento, Senhor, que não provém de Ti. Em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, em cada órgão, Pai. Do alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés, Senhor, visita, Pai. Passa a gota, Senhor, do Teu sangue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, visita Joel, visita a Bruna, Senhor Bruno Vinícius. Vai de encontro, Senhor, o Wagner, a Charlene, Pai. Toma a esposa, Senhor, do Wagner, diante do Teu altar. Repreende essa fúria do adversário dentro dessa loja, Pai. Repreende, meu Pai, essa guerra espiritual dentro desse ambiente, Pai. Repreende toda palavra ao contrário, essa toda inveja, Senhor. Olha aí, Espírito Santo de Deus, repreende essa inveja, esse olhar, meu Pai, que fica 24 horas vendo o movimento, Senhor, dessa loja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma tua mãe, Senhor, diante do teu altar. Repreende, Senhor, toda inveja, Pai, toda enfermidade, Senhor, que estão tentando, Pai, jogar na vida do teu filho, Pai. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque para ele não está na loja, Pai. Somente se ele estiver de cama, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, repreende essa inveja. Vai de encontro a Cláudia, Cordeiro, toma tuas filhas, teus netos. Visita tua mãe, Senhor, seus tios, Senhor. Repreende essa enfermidade na família. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro e Leandro. Toma tua mãe, Senhor, diante do teu altar. Toma o Judá Israel, Senhor. Visita, Senhor, a tua mãe, Senhor, nessa tarde. Senhor, arranca pela raiz, meu Pai. Em nome do Senhor, Jesus, toma a família Silva. Vai de encontro a Miriam Zarias, a Ana Zarias, Pai Raquel. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a Margarida, Pai. Vai de encontro, Senhor, a Márcia Porto. Visita o Charles, o Eliel, a missionária Deise. Chama a missionária Deise, Pai, pelo nome. Vai visitando a Mônica, a Marcineire, Pai, o Erison, Senhor, que quer gravar o CD. Pai, se for da tua vontade, Senhor, unge, Senhor, as cordas vocais do teu filho. Senhor, prepara, Senhor, em nome de Jesus, o gravador. Prepara, Senhor, a gravadora, Pai. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, em nome de Jesus, os instrumentos do teu filho, Pai. Porque ele quer, Senhor, viver o teu chamado. Se esse for o teu chamado, Pai, que o Senhor fortaleça o teu servo. Vai de encontro, Senhor, o pastor Antônio Servo, fortaleça o teu filho, Pai. Toma o teu chamado, Senhor, diante do teu altar, Senhor. Fortaleça, seus pastores, meu Pai, desta live. Fortaleça, Senhor, os pastores, meu Pai, desta live. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqueles que verdadeiramente, Senhor, escolheram viver para ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que ele vai buscar, Senhor, somente em ti, Pai. Porque se não for o Senhor com os pastores, Pai, eles não conseguem. Se não for o Senhor, Pai, sustentando, segurando pelas mãos, Pai, eles não suportam, Senhor. Porque muito, Pai, são os levantes do adversário. Porque o inimigo sabe, Senhor, que se derrubar os pastores, Senhor, eles ganham o rebanho, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça eles, Pai. Em nome de Jesus, vai de encontro a diaconisa Aline. Visita o teu esposo, Pai, a tua filha, os teus pais. Vai de encontro, Senhor, o teu irmão Jean. Visita a Jéssica, Senhor, repreende toda a fúria do adversário. Toma, Senhor, tua filha, teus filhos, Senhor. Visita, Senhor, o Gianluca, Pai. Repreende toda a fúria, meu Pai, do adversário. Não permita, Senhor, que o inimigo, Pai, Senhor, cega, Senhor, a essa família, Pai. Em nome de Jesus, visita a Débora. Toma a Rita, Senhor, toma a tua sogra diante do teu altar. Senhor, que ela levanta e anda, Senhor, repreende, Pai, toda a fúria de adversário, Senhor, nas suas pernas. Toma a tua saúde diante do teu altar. Vai de encontro a Maria do Carmo, Senhor. Traga a providência, Senhor, que a tua serva precisa. Porque ela quer congregar em uma igreja, Senhor. Se for da tua vontade, que a tua serva venha para cá, Pai. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Toma, Pai, Regina, diante dos teus cuidados. Vai de encontro, Pai, a doutora Regina. Repreende essa fúria, Pai, do adversário dentro do teu lar. Repreende, Senhor, essa fúria, Pai, do adversário. Toma o doutor
Carlos, Senhor, toma a tua Oh, saúde, Jesus, Pai, acalma teus o cuidados. Francisco, Pai, Visita, vai de Senhor, encontro. em nome de Jesus, a Vil. Vai de encontro a Helenita, Pai, a Repreendo, Pai, Helena. todo Visita o espírito de Vinícius, Pai, abre porta enfermidade, para o teu todo filho. espírito Prepara o imundo, Vinícius, Pai, para Senhor, viver o teu chamado. arranca essa Prepara o malta Vinícius, alma, Senhor, no mundo Senhor. espiritual. Vai de Repreende a encontro, Senhor, a miséria, Pai, a Renata. Pai, maldição. fortaleça a Renata. Em nome Segura de pela tua mão Jesus, Senhor. direita, Pai. Em Coloca a tua nome filha de de pé. Jesus, Pai, Em toma nome do Senhor Benacatara, Jesus, Pai. Senhor. Visita, Senhor, a tua Toma Kelly serva. Cruz, Ah, Senhor, Pai. vai de Toma encontro, Pai, o Carlos Jair. Roberto, A Senhor. Janete, Senhor, a Kelly Luciene Maria. Floriano, Maria Pai. Kelly, Visita o Senhor. lar da O tua filha. Júnior Repreende Azevedo, toda a fúria do Senhor. Em adversário. nome de Em Jesus, o nome do pastor Senhor José Jesus, toma Roberto, a Larissa. Laura, Dona Senhor, a Lorena, Júlia, Senhor José Senhor. Inácio, vai de Ah, encontro a Senhor, visita a Emanuele, a Geisa, a Emily. diaconisa Visita o Geisa, Anthony, o Pai. Arthur, o Eric, Toma, Pai Pai, da tua Nilson. irmã Laurinha, Visita, Senhor, Senhor, o Laís. Carlos Vitor, Toma o Pai. diácono Vai de Alexandro, encontro, Pai. Adriano O de Caio. evangelista Fortaleça Carlos, o teu Senhor, a filho, Pai, nesta Branca, a caminhada. Sabrina, Toma o o Juliano, particular, Senhor, dos Senhor. teus A filhos, Pai. diaconisa Mona Visita, Lisa, Senhor, meu a Eloy Pai. Vai de Cardoso, a encontro ao Clara, meu cooperador Pai. Robson, meu Chama a Pai. Clara pelo Vai de nome encontro a Espírito Cirlei, Santo, meu que ela Pai. venha se Vai de lembrar, encontro a Senhor, de tudo que o Michelle, Senhor fez, Senhor. meu Pai, sobre a sua Quebra as vida. Vai de correntes, Pai, encontro, Senhor, a despedaça Sofia, todo jugo Antonella, agora. Felipe, Pai, Traga a bênção e a quebrando o vitória coração de nesta live. pedra, A Senhor. cada Vai de um encontro, entregando nas Marcos tuas Peçanha, mãos. A Kelvin, cada um, Gerson, Jesus, Yuri, abre Pai. porta de Visita emprego, os teus Pai. filhos, Senhor, nesta Toma minha tarde. mãe, meu Vai de encontro, irmão, Theo e Elis, meu a minha Pai. cunhada, Visita Senhor. Lavírio, Pedro Henrique, Toma a minha Kemi, a sobrinha, Ana Pai. Meire, Pai, o Davi Vai de Luca. encontro Vai à de minha encontro, Pai, parentela, Rafael sua Peçanha, a parentela, Débora, Pai, da Senhor. Kelly. E Visita a Ana responde Lúcia, a meu nossa Pai. oração. Repreende toda a fúria Ser do adversário conosco, Pai, nessa saúde. abençoa, Vai nos de guarda, encontro, Pai. Senhor, o Ao ir Asseliviano. naquele Vai de encontro hospital, a pastora envia o teu Luciane, Pai, a anjo, Pai, Priscila e a o Pai filho. amado, Visita o que Cauã, venha Senhor, o fazer um Gabriel José. milagre Vai acontecer. visitando o Gabriel Daí a Vitor, Pai, a bênção, Pai, a Cíndy, o vitória, Roberto a cura, Júnior. Toma a liberta. Juliana Costa, Arranca a Senhor, diante miséria, dos o teus cuidados. desemprego. Visita a Arranca, Marta, Pai, a Senhor, toma a tua conta vida do espiritual, inimigo. E fortalece a tua serva. abençoa, Pai. Visita o Roberto, Senhor, Abençoa, repreende essa Senhor. depressão e Faça, ansiedade. Senhor, a Repreende, libertação Senhor, em chegar. nome de Jesus, a fúria do Faça a adversário. paz Mas alcançar. encontra a Dona Jacira, Pai, Lúcia que se encontra Martins, o Jairo enferma. Ferreira, Repreende essa Gabriel enfermidade Ribeiro, do Pai, inferno, em Pai. nome de Visita o Jesus. João Pedro, Toma repreende, Lorena, Pai, José todo Inácio, levante do inimigo Senhor. contra este Toma jovem. Cid, Toma a Roberto vida Júnior dele, Kelly. Senhor, Toma diante dos minha teus vida, Pai, cuidados. no teu Mas encontra altar. a Miriam, Senhor, tua Faça, mãe, Pai, o teu Pai. nome ser Fortaleça glorificado. a Miriam, Pai, E que ela venha traga a se lançar na bênção, a tua vitória, presença. Senhor. Mas encontra a Sueli, o teu lar, meu Pai, É repreende no todo nome do mal. Pai, do Senhor, que Filho e essa do causa Espírito na Santo, justiça, tua Pai. serva, meu Pai, Confirma a venha bênção, ganhar essa Senhor. causa, Pai. Confirma Traga a o benefício vitória. para os teus E filhos. Vai de abençoa, Pai. encontro, Senhor Em Nazaré, nome de Gabriele Jesus. Gonçalves. Toma o Toma, Pai, Felipe, nas Pai. tuas mãos. Toma, Senhor, a tua Dai a filha diante vitória, Senhor. do teu altar, Dai a Pai. vitória, Visita o Senhor. Gildeon, Senhor. Vai de encontro a Ana Damasceno, Lael Em Damasceno, a nome de Esther. Toma Jesus, o Isaías Isaías. Benjamin, o pastor, meu Assim pai faz Benjamin. acontecer. Vai de encontro do seu lar dos teus filhos. Repreende essa Em nome enfermidade de que quer fazer Jesus. eles parar. Repreende essa enfermidade que quer fazer os teus filhos Em parar de nome te de Jesus. buscar, de orar, Repreende, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traga um milagre para a Traga o vida do milagre da Isaí. vida, Traga o Senhor. Traga Raniel, Senhor. Chama recomeço. ele pelo nome, Pai, muda a Toma o tua Cris história. Negrão, Vai de Senhor. A encontro, Cris Margarida, a Negron, Margarete, Senhor, a a Roseli, a Marlene, Estela. Senhor. Visita a Diaconisa Cirlei. Toma aí, Vai de encontro Boete, a o Josefa Paulo, Lúcia, Pai, Venturini, Senhor. a Regina Ribeiro, a Toma Gabriele, o Max, Senhor. Gabriel. Vai de Maxiel nas tuas encontro, mãos. Senhor, em nome de Toma Jesus, Pai, Marta, a Eliane Loja, Senhor, a Ferreira. Penda do Visita a tua imóvel. serva, Da Senhor, Lúcia esta tarde. Martins, Vai de Senhor. encontro com a Lúcia Venha Martins. abençoar, Visita, Senhor. Senhor, o Maxwell, Pai. Toma, Pai, Vai de nas encontro, tuas Senhor, mãos e o teu povo, Pai, abençoa. nesta Em tarde. nome de Visita a Jesus. Dejaci, Senhor, repreende essa depressão, essa ansiedade. Toma a Patrícia Soares, a Júlia Soares, Pai, vai de Priscila encontro, Lima, Senhor, a pastora Valda. Luciene, Vai pastora visitando, Senhor, a Alcirene, Marilac, Senhor. Senhor. Toma nas Visita, tuas Senhor, mãos o teu povo nesta ofertante, o tarde. dizimista, Toma o Pai. dizimista, Senhor, o Repreende o ofertante, diezmador, Pai. mandador, Fecha a credor, boca do portador. leão, Senhor, Repreende aí, o meu espírito da Pai. Em miséria, da nome do maldição. Senhor Jesus, nós cremos que os Abra, teus Senhor, a filhos, janela meu do Pai, serão céu e prósperos. E os teus derrama uma filhos terão bênção até o que lhe abundância, vem meu a Pai, da maior prosperidade bastância. dentro do teu Abre lar. A porta de abundância da emprego. saúde, Faça Pai. a A abundância fábrica, a da empresa, a felicidade. loja A abundância, prosperar. Senhor, da Toma, alegria, da Pai união, querido, no da teu
paz, levantar o a teu povo abundância, e Senhor, em nome de abençoa, Jesus, Pai, Pai, por toma todas cada as um diante bênçãos. do teu Do alto altar, céu em nós nome do Senhor agradecemos. Jesus, Em obrigada, nome Pai, de por tudo, Jesus, em nome do entregamos esta Senhor Jesus, causa, Pai, Pai. no teu Sim, altar. toma Na nossas causas, meu Pai, na certeza, Pai, do justiça, milagre, toma na nossas causas certeza que tu és particulares diante fiel. do teu Guarda altar, o teu porque Alice, cremos que o Gabriel, Senhor mudará José. a nossa Guarda história, as porque crianças cremos que o Senhor vivas, mudará a Senhor. história do teu Seja o povo, refúgio da Pai. vida, Repreende seja todo a acidente fortaleza da doméstico, vida,
toda a Repreende toda família. dor, toda Faz o Senhor teu Araújo nome ser diante do teu altar, glorificado. em E nome do Senhor abençoa, Pai, em Jesus. nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja dada a cada um de vós que aguarda a vinda do Senhor. Não sois mais para sempre, todos digam Amém. e ajuda a obra do Senhor, irmãos. Quem puder estar ofertando, lembrando vocês que eu estou fora da cidade, estamos em obra missionária, né, irmão? A cidade do Rio de Janeiro é grande, condução para pegar, a gente não conhece o Rio de Janeiro, então tem que usar o Uber. Então, se você puder abençoar a obra do Senhor, somos gratos, é Deus que vai te recompensar. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, que a tua empresa prospere, que a tua saúde venha, que Deus abre as portas para a vida de vocês. Mas se vocês quiserem ajudar o campo missionário, somos carentes da ajuda dos irmãos para dar continuidade a esse trabalho missionário. Amém? Está aí, 22 997 90 83 46. Ajuda, porque o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia fala que é dado todo o poder de Jesus nos céus e na terra. Então, quem vai fazer prosperar é Jesus. Se você abre o seu coração e abençoa quem faz a obra missionária de fato, aos perrengues que a gente passa. Mas isso não roubou a nossa paz, a nossa alegria. Pelo contrário, Verdade. é o combustível que nós temos a certeza plena que nós estamos nessa cidade por um propósito. Existe um propósito. Existe um propósito. Então, o inimigo veio na estrada, veio um acidente lá na frente, e a gente viu o tempo que ficamos ali, foi o tempo do livramento que era necessário a gente ter naquele momento. Então, ajuda. 22 997 90 83 46. Está eu, Kelly e Roberto Júnior no campo missionário. E que Deus possa abençoar ricamente, abundantemente. Amém. Vamos ligar agora, fazer uma ligação de vídeo para você, meu amor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado por confiar em nós, a vida de vocês, a família de vocês. Porque quando vocês dão o nome de vocês para a gente orar, porque vocês depositaram a fé em Jesus e deu a gente essa responsabilidade de orar por vocês. E a gente ora de madrugada, a gente ora de manhã, a gente sempre está orando, porque temos a certeza plena que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Continua orando por aqueles que estão na CTI, na UTI, por aqueles que vão fazer cirurgia, estão passando o vale da sombra da morte, continua orando. E não esquece da minha família, que é carente, a família da Kelly, a nossa parentela é carente da oração, porque vem a retaliação. A gente sai para o campo, irmão, o inimigo tenta bombardear os nossos, porque sabe que o nosso coração está pleno na vontade de Deus. Esse louvor vem como uma luva para nós. Eis-me aqui, se eu estou disponível. Quando a gente Então, vive mesmo aí, que o louvor vem mais nossa, impactante, né? Porque quando a gente louva aí mesmo que a gente. Porque o desejo está no nosso coração. Então, quando a gente louva esse louvor, nossa, alimenta a eu nossa chego a alma. chorar com esse louvor, porque é quando a gente decidiu mesmo Viver o chamado. viver o E não é chamado. fácil viver o chamado. É. Não é fácil. A gente vence o leão a cada dia matando o leão com jejum e oração, lendo Bíblia, lendo a palavra. A gente acaba aqui, a gente continua a nossa obra, vai fazer visita nos lares, chega em casa, é Bíblia, o tempo todo ocupando a mente e o coração com a verdade, porque é essa verdade que sustenta a gente num mundo de caos, no mundo onde as pessoas gostam de assistir a maldade, gostam de ver a desgraça alheia. Coisa boa ninguém dá like, coisa boa ninguém divulga. Mas se a gente tivesse aqui xingando, se a gente tivesse aqui falando mal de lideranças eclesiásticas, falando mal de religião das pessoas, e isso aqui ia bombar. Nossa, comentário, mais comentário. Mas como nós decidimos usar o meio de comunicação, que é o YouTube, para falar unicamente da Bíblia, unicamente de Jesus, porque foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, e é esse nome que eu quero que vocês conheçam, esse Senhor que eu quero que vocês conheçam e sigam ele. Então, não tem like, não tem muitos seguidores, a gente já tem mais de 100 mil visualizações, mas não tem mais de 100 mil inscritos. Mas isso não importa. Importa que você parou os seus afazeres nesse momento tão difícil que é o horário de almoço. No trabalho, parou aí o horário do almoço para ouvir a palavra. E é você essa palavra, é para você. És-me dado todo o poder no céu e na terra. Fica com essa palavra, que essa tarde já está abençoada. Por mais que exista adversidade, Deus é contigo. Amém? Aguardo vocês à meia-noite. Se nós não estiver na estrada, irmão, com certeza vamos estar fazendo a live. Ontem não foi possível porque houve esse perrengue aí, esse imprevisto
para a gente ter um testemunho para contar. Verdade. Prefiro acreditar nisso, Verdade. ter testemunho. Paramos no asfalto. Essa menina nunca viveu isso, eu já vivi. É verdade. Já fomos pegado aquele caminhão, como é que chama? Que para na estrada e pega. Guindaste. É. E hoje ela está vivendo isso. Verdade. É o guincho que pega. Hoje ela está vivendo isso. Mas graças a Deus chegamos. Então importa que chegamos, importa que houve livramento e escape, importa que naquela escuridão Deus nos guardou. Fique com Deus, Vinícius, ser forte e corajoso. Mônica, Jário, Josefa, a todos vocês, boa tarde e a paz. Ajuda a obra. Curte, comenta, compartilha. Deixa o like, ó.